Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos tratar da nomenclatura das cadeias ramificadas. Para aprender dar nome nas cadeias ramificadas, primeiro nós precisamos conhecer os radicais ou grupos substituintes. Os radicais derivam dos hidrocarbonetos pela eliminação de um hidrogênio da molécula. Os radicais monovalentes possuem uma única valência livre. Então, nós temos aqui um exemplo. Nós conhecemos essa estrutura, ele tem um carbono, portanto, o nome dele é metano. Quando eu tiro um hidrogênio, esse metano, ele fica com uma valência livre. Ele forma um radical que apresenta um único carbono e uma valência livre. Então, se ele tem um único carbono, met. Terminação de radical ou de grupo substituinte, il. Então, o nome desse grupo substituinte é metil, CH3 e uma valência livre. Então, nós temos aqui o metil, CH3, com uma valência livre. Em algumas situações, esse metil também pode ser acrescentado de A, metila, principalmente em algumas terminações, como, por exemplo, dos compostos chamados ésteres. Aqui nós temos um outro radical que apresenta dois átomos de carbono, portanto, ele deriva do etano, pela retirada de um hidrogênio do etano. Então, nós temos aqui dois carbonos é et, mais il, etil. Aqui nós temos o propano. E conforme nós aumentamos o número de carbonos, também aumentam as possibilidades de ter novos radicais. A partir do propano, nós temos então a formação de dois radicais. Um, pela eliminação do primeiro hidrogênio. Então, nós temos aqui essa estrutura com a valência nesse primeiro carbono, chamado de propil ou N-propil, N de normal propil. E nós temos a segunda possibilidade, que é retirar um hidrogênio do carbono secundário. Então, se eu tirar um hidrogênio desse carbono do meio, eu vou ter o isopropil, tá? Então, uma valência livre aqui. Então, quando a gente ouve álcool isopropílico, esse álcool isopropílico é porque ele tem essa estrutura aqui e um OH aqui na frente. Quando nós temos, então, 4 carbonos, novas possibilidades vão surgir. Primeiro, a eliminação desse hidrogênio do primeiro carbono. Então, nós temos lá a formação desse radical, que é chamado de butil ou N-butil. É claro que você já deve ter pensado que o próximo carbono a adquirir uma valência livre é esse segundo carbono aqui. Então, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Então, nós temos aqui o primeiro carbono, o segundo carbono, uma valência livre pela perda de um dos hidrogênios. Ele tinha 2 e agora ele tem 1 e uma valência livre. Esse radical recebe o nome de sec-butil, porque ele está no carbono secundário. Com 4 carbonos também, nós temos uma estrutura chamada de isobutano. Essa estrutura isobutano também pode fornecer 2 radicais. O primeiro radical que nós temos é pela perda desse hidrogênio do primeiro carbono. Então, nós temos lá essa estrutura e aqui a retirada de um dos hidrogênios e, portanto, uma valência. Esse radical tem o nome de isobutil. O nome iso quer dizer igual. E nessa estrutura nós temos aqui um metil, outro metil e outro metil ligado ao carbono. São estruturas iguais. Como a valência sai de um desses CH3, o nome fica isobutil. E nós temos a possibilidade de sair o hidrogênio do centro, do carbono terciário. E por isso, nesse caso, essa estrutura recebe o nome de terc-butil ou T-butil. Terc de carbono terciário. Na verdade, melhor do que decorar é entender de onde vêm esses nomes. Os radicais derivados do isobutano e do butano são menos frequentes nos exercícios do vestibular. Então, importantes mesmo é a gente guardar o que é o metil, o etil, o propil e o isopropil. Eles são mais frequentes. Isso não quer dizer que os outros também não possam aparecer. Mas melhor do que decorar uma estrutura é entender da onde vem o seu nome e da onde ela tem origem. Tá certo, pessoal? Bom, e agora nós temos aqui
os radicais que derivam do benzeno. Então, eu tenho o benzeno, que tem fórmula C6H6. O benzeno forma um radical pela eliminação de um dos hidrogênios do carbono. Qualquer hidrogênio pode ser, tá? Ele tem fórmula estrutural, então, ó, ele tinha C6H6, agora ele vai ter C6H5. E o nome dele não é benzil, é fenil. Então, ó, o benzeno origina o nome fenil, que na verdade vem da palavra feno, que em alemão significa benzeno. Mas eu posso ter também o metilbenzeno, também chamado de tolueno. Essa estrutura, além de poder ter uma das eliminações dos hidrogênios do benzeno, ainda pode ter a possibilidade de ter a perda de um dos hidrogênios aqui do metil. E nesse caso, quando ele perde um hidrogênio do metil, o radical formado é chamado de benzil, tá? Se ele perder um dos hidrogênios do ciclo, o nome dele vai ser toluil. Mas a gente não vai falar agora sobre isso. Caros alunos, muita atenção. Quando o radical vem do benzeno, fenil. E se o radical vem do metilbenzeno, aí sim é benzil, tá certo? Combinado? Muita atenção nessa hora. Agora que nós já aprendemos como reconhecer os radicais ou grupos substituintes, tá na hora da gente aprender como dar nome nas cadeias ramificadas. Tem alguns passos que eu preciso seguir. Então, primeiro, eu tenho que reconhecer a cadeia principal. Professora, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que possui o maior número de átomos de carbono. Se eu tiver uma insaturação dupla, tripla ligação, ela deve obrigatoriamente estar na cadeia principal. Se eu tiver um grupo funcional, ele também deve pertencer à cadeia principal. Segundo passo, eu preciso identificar as ramificações, os grupos substituintes ou radicais, que são, na verdade, as estruturas que ficaram de fora da cadeia principal. O terceiro passo é numerar a cadeia principal. De qualquer jeito? Não. Eu tenho que dar os menores números possíveis para a ramificação. E se a cadeia for insaturada, a insaturação tem prioridade na numeração. Se eu tiver ainda um grupo funcional, ela prevalece sobre a insaturação e também sobre a ramificação na hora de dar a numeração. O quarto passo, eu preciso escrever o nome da cadeia principal, iniciando pelas ramificações e, por último, o nome da cadeia principal. Para isso, eu tenho algumas observações. Os números são separados por vírgulas e números separados de palavras por hífens. Colocar as ramificações em ordem alfabética. Então, se eu tenho ali várias ramificações, por exemplo, etil e metil, o etil vem primeiro do que o metil na hora de dar o nome da cadeia. Radicais repetidos. Acrescentam-se os prefixos de tri e tetra. Se eu tiver a presença de 2-metil, então nós iremos mostrar que temos 2-metil com o prefixo de na frente. Alguns exemplos para a gente entender como é que funciona tudo isso e sistematizar o nosso conhecimento. Então, eu tenho aqui uma cadeia. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer, escolher a cadeia principal. E ela deve ter o maior número de carbonos possível. Então, essa aqui é fácil, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por todas as trajetórias que eu seguir, vai dar sempre 4 carbonos. Então, nós vamos definir aqui essa como a cadeia principal. Perceba que essa estrutura ficou de fora da cadeia. Essa estrutura nós sinalizamos se ela é um metil. Então, essa estrutura é uma ramificação. Lembra, a ramificação são ramos, né? Eu tenho que ter um carbono terciário. Lembra disso, pessoal, das outras aulas? Para ser uma cadeia ramificada, tem que ter carbono terciário ou quaternário. Então, aqui eu tenho uma ramificação, tá certo? Essa ramificação recebe o nome de metil. Como é que eu vou dar nome, então, para ela? Segundo passo, eu identifiquei a ramificação, o grupo substituinte, e agora, terceiro passo, vamos numerar a cadeia, iniciando sempre pelo lado mais próximo à ramificação, porque aí vai dar o menor número possível. Então, vamos chamar esse carbono de 1, tá? 2, 3 e 4. Bom, onde está a ramificação? Está no carbono de número 2. Então, vamos identificar lá. Primeiro, colocar o 2 hífen.
o nome dessa ramificação, desse grupo substituinte, metil. E depois nós vamos colocar o nome da cadeia principal. Nós temos aqui 4 carbonos, lembrando, 4 carbonos é but, então nós vamos separar por hífen os nomes e colocar but. Depois, vem as ligações simples, nós já aprendemos ligações simples, an, então vamos acrescentar o an. Como aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, isso é um hidrocarboneto, a terminação é o butano. Então, nós temos esse composto, 2-metilbutano, também pode ser escrito o metilbutano junto, tá? É muito comum nós encontrarmos nos livros, né, e nos materiais didáticos, separado, mas também encontrarmos juntos. Professor, e qual é o jeito certo? Pessoal, os dois estão corretos, ok? Vamos para um segundo exemplo. Então, nossa! Lembra que nós fizemos uma analogia quando eu falei sobre cadeias ramificadas, né? Que a cadeia ramificada é como se a cadeia principal fosse elos de correntinha, imagina uma corrente que você pendura no pescoço, e as ramificações são como se fossem os pingentinhos que ficam pendurados nessa cadeia. Isso é uma maneira fácil da gente enxergar o que é uma ramificação ou uma cadeia ramificada. Então aqui eu tenho essa cadeia que aparentemente você vai falar assim, uma ramificação tá aqui, a outra tá aqui. Será que é isso? Então a gente vai testar todas as possibilidades e vai traçar todas as trajetórias para identificar qual é a cadeia principal. Então, claro, primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Nessa sequência, 5 átomos de carbono. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui uma sequência maior. Então, essa aqui até agora seria a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6. Poderia ser essa? Vai ser a mesma coisa, tá? E a última trajetória, 1, 2, 3 e 4. Obviamente, essa sequência é a menor. Então, nossa cadeia principal é essa cadeia aqui, ó, em L, tá? Um L deitado. Então, nós temos ali cadeia principal. Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Segundo passo, identificar quem ficou de fora. Quem ficou de fora são as ramificações. Então, eu tenho aqui, nesse carbono, uma ramificação e nesse carbono, outra ramificação. Nós já conhecemos o nome dessa estrutura e o nome deles é metil, tá certo? Então, segundo passo concluído. Terceiro passo, vamos numerar a cadeia, sempre dando para as ramificações os menores números possíveis. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria uma possibilidade. Então, se eu começar aqui de baixo para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui dariam números maiores. Nós vamos discutir isso no próximo exercício. Então, aqui eu tenho um metil na posição 2 e outro metil na posição de número 4. Então, vamos escrever 2,4, porque números são separados por vírgulas. Hífen, e agora a gente vai colocar o nome metil. Escrevemos metil. Tá certo, professora? Não, aqui eu tenho a repetição do metil. Então, são 2 metil. Como que eu vou identificar isso? Colocando o prefixo di na frente, 2,4 dimetil. Ao invés de dizermos 2 metil, 4 metil, a gente diz 2,4 dimetil. E agora? Falta só a cadeia principal. Nós temos 6 carbonos, X. Ligação simples, an mais O. Então, 2,4 dimetilhexano. Ou ainda eu posso escrever junto o hexano e quando isso acontece, a gente tem a retirada desse H aqui, tá ok? Outros exemplos. Nós temos aqui essa cadeia, que também apresenta várias ramificações. Então, de novo, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Essa daqui, tá? Então, se eu for 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Por onde você vai? 5 carbonos. Então, essa eu vou definir como cadeia principal. Quem ficou de fora? São essas estruturas aqui. Então, a gente vai assinalar essas estruturas, outro metil e um outro metil. Terceiro passo, a gente vai numerar a cadeia. Então, numerando a cadeia, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai colocar a posição das ramificações. Para a gente definir se essa vai ser a numeração correta, a gente vai somar as posições. Então, eu tenho aqui 2, mais 4 e mais 4, porque eu tenho um metil no 2,
um metil no 4 e o outro metil no 4. E o resultado dessa soma é 10. Então, para definir se eu realmente tenho que usar essas posições, eu vou numerar a cadeia agora da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E vou somar as posições dessa numeração que eu coloquei em cima, que no caso está em vermelhinho. Então, ó, eu tenho aqui um metil na posição 2, outro metil na posição 2 e um metil na posição 4. Então, somando 2 mais 4, deu 8. Então, nós sabemos que 8 é menor do que 10. Portanto, é essa numeração que eu vou seguir para dar o nome nessa cadeia. Então, nós temos lá posição 2, 2 e 4 metil. Então, vamos escrever 2, 2 e 4 metil. Mas eu tenho que identificar que aqui eu tenho 3 repetições de metil. Então, nós vamos colocar na frente trimetil. Depois, só dá o nome da cadeia principal. 5 carbonos, pente, ligações simples a mais a terminação o. 2,2,4 trimetilpentano. Ou a gente pode juntar o trimetil e o pentano. Certo, pessoal? Próximo exemplo eu tenho aqui mais uma cadeia ramificada. E a gente vai definir, primeira coisa, cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia seria menor. Então, a cadeia principal vai ter 6 carbonos. Então, cadeia principal identificada. E agora, segundo passo, identificar quem ficou de fora, as ramificações. Então, eu tenho essa estrutura que sabemos que chama metil. E uma outra estrutura que tem o nome, ó, 2 carbonos, et, mais il, etil. Tá certo, pessoal? Então, isso é um etil. Quando eu tenho 2 carbonos ligados, etil, CH2, CH3. E agora a gente precisa numerar a cadeia para dar a posição das ramificações. Então, bora lá. Eu tenho aqui, começando pela esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posições do metil, 2 e do etil, 4. Então, soma 6. E agora eu vou numerar da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A posição do etil está no carbono de número 3. Posição do metil no 5. 3 mais 5 dá 8. Sabemos que o 6 é menor do que 8. Portanto, a numeração que eu vou utilizar é a em azul, tá certo, pessoal? A posição do metil no 2 e a posição do etil no 4. Agora, como é que nós vamos escrever? Quem vem primeiro, professor? O 2 vem primeiro porque o metil está no 2? Não, nós falamos lá atrás que aqui nós temos que dar o nome de acordo com a ordem alfabética. Isso vale apenas para os grupos substituintes, tá? A cadeia principal não entra nessa regra de colocar em ordem alfabética. A cadeia principal, ela sempre tem um nome colocado ao final para que seja identificado mais fácil. Então, nós falamos lá atrás, né, que as ramificações são escritas em ordem alfabética. Então, vamos colocar primeiro E vem antes de M, vai ficar 4 etil. Depois, 2 metil. Então, eu tenho um etil na posição 4, um metil na posição 2. 6 carbonos X, ligações simples AN mais O, tá? Pessoal, fica ligado, porque quando eu tenho dimetil, o metil permanece depois do etil. O que vale é o nome do grupo substituinte e não o prefixo nesse caso. Combinado? Então, se por um acaso eu tivesse outro metil aqui nessa estrutura, eu permaneceria com essa nomenclatura. A única coisa que eu acrescentaria aqui na frente do metil, o prefixo di e a numeração onde ele está. Correto? A gente pode escrever ainda juntando aqui as palavras metil e hexano, tirando o H e o hífen. E agora que nós temos um exemplo de uma cadeia, além de ramificada, também insaturada. Professora, como é que eu sei que essa cadeia é ramificada? Gente, olha, esse carbono aqui está ligado em 1, 2, 3 carbonos. Carbono terciário, cadeia ramificada. Esse carbono está ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos, ele é quaternário, cadeia ramificada, tá certo? Então, a presença de um carbono terciário ou quaternário me diz que essa cadeia é ramificada. Além de ramificada, ela é insaturada, ela tem uma dupla ligação lá no começo da cadeia.
Então, como é que a gente vai dar nome para ela? O que muda, professora? Só muda o fato de que a dupla obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer lado que eu for, eu vou ter 5 carbonos. Então, nossa cadeia principal é essa daqui, tá? Sobrou essas estruturas fora, nós já conhecemos. Vamos identificar segundo passo. Metil, outro metil e um outro metil. E agora, professora, o que faz? Falta somente numerar a cadeia. Ah, professora, mas é lógico que começa pela direita. Por quê? Porque as ramificações estão mais do lado direito. Nós já vimos isso lá no exemplo anterior, mas nesse caso aqui, pessoal, não é assim que funciona. Numa cadeia insaturada e ramificada, quem tem prioridade, quem tem preferência na numeração é a insaturação. Então, nós vamos começar aqui pela esquerda, que é o lado mais próximo à dupla ligação. Bom, aqui eu tenho um metil no 2 e 2 outros metil no 4. Então, vamos escrever a posição. 2, 4 e 4, metil. Mas aqui, então, eu tenho 3 metil. O que eu vou fazer? Colocar o prefixo tri na frente do metil. Depois, 5 carbonos, pente. Ligações, opa, dupla. Então, a gente precisa numerar a posição da dupla. Lembra? Aula passada. Então, a dupla está entre o carbono de número 1 e o carbono de número 2. O menor é 1. Então, vamos identificar por 1. Ligação dupla é em. E mais a terminação o. Então, nós temos ali 2,4,4 trimetil pente 1-eno. Lembrando que a identificação da dupla também pode vir na frente. Então, nós podemos escrever também 2,4,4 trimetil 1-penteno. Pessoal, e anota aí, na hora de numerar, a insaturação prevalece sobre a ramificação. Certo, pessoal? Combinado? Bora lá. E agora chegamos na hora esperada, a hora do vestibular. O exercício número 1 da UEL, Universidade Estadual de Londrina, diz assim: a fórmula molecular do 2,3 dimetilbutano é... Primeira coisa, para resolver esse exercício, nós vamos escrever o nome aqui, ó, 2,3 dimetilbutano. E depois, pessoal, nós vamos dividir o nome da cadeia principal. Por quê? Na cadeia principal, nós temos o prefixo, o intermediário e o sufixo. E cada um deles me conta como é a estrutura da cadeia principal. Então, vamos dividir lá but, an e o. Se aqui o prefixo é but, então nós temos 4 carbonos. Vamos representar os 4 Cs. Depois eu tenho aqui an. O an indica que nessa cadeia só tem ligações simples. Então, vamos representar as ligações simples. E agora, professora? Como termina em O, eu sei que aqui só tem carbono e hidrogênio, mas antes de completar com os hidrogênios, eu preciso colocar na minha cadeia principal meus pingentinhos, as minhas ramificações. Então, eu sei que eu tenho aqui 2 e 3 dimetil. O que significa isso, pessoal? Que eu tenho 2 o quê? Metil. Um no carbono 3 e o outro no carbono 2. Então, vamos numerar a cadeia para posicionar as ramificações. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono 2, nós vamos colocar o metil e no carbono 3, outro metil. Acabou? Não. Agora falta colocar os hidrogênios. Então, nesse primeiro carbono, tem apenas uma ligação. A gente vai acrescentar 3 hidrogênios. Lembrando que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Nesse segundo carbono, 1, 2, 3, falta 1 hidrogênio. No terceiro carbono, 1, 2, 3, falta 1 hidrogênio. No quarto carbono, uma ligação, 3 hidrogênios. E assim eu cheguei na fórmula estrutural. A partir da fórmula estrutural, eu consigo chegar na fórmula molecular. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E depois nós temos, então, C6. Essas duas últimas estão fora. E agora eu vou contar os hidrogênios. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Que me dá a alternativa A de amor. Fórmula molecular do 2 e 3 dimetilbutano, C6H14. Professora, será que eu posso fazer pela fórmula geral dos alcanos? Sim.
A única coisa que eu preciso prestar atenção é que na cadeia principal eu tenho 4 carbonos e aqui em cada metil eu tenho mais um. Então, total 6 carbonos, portanto, C6. E aí eu vou colocar 2N mais 2, 2 vezes 6 mais 2, que vai dar 14. Pode fazer pela fórmula geral dos alcanos. Ela funciona mesmo para os alcanos ramificados, certo? Exercício 2 da Cis-Gran-Hill. Analisando o composto, verifica-se que os grupos ligados aos carbonos 4 e 6 são respectivamente. Então, primeira coisa, né? Eu tenho uma cadeia grande e eu preciso identificar a cadeia principal para definir quem são os carbonos 4 e 6, ok, pessoal? Então, o bom é que eu tenho uma dica aqui, eu tenho uma dupla ligação, o que vai me ajudar a achar a cadeia principal. Então, bora lá. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono nessa sequência. Essa tá fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho essa representação C2H5. Que é isso, professora? Gente, isso aqui é um etil, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho 2 carbonos e aqui também. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a cadeia principal. Então, identifiquei a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Lembrando que a de cima tinha dado 7, tá? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também vai dar 7. Então, a cadeia principal tem 8 átomos de carbono, ok? E, obrigatoriamente, a dupla tem que estar nela. E agora? Agora nós vamos circular tudo que ficou para fora. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ramificações. Como ele não quer todas as ramificações, mas quer somente as ramificações que estão nos carbonos 4 e 6, nós vamos numerar a cadeia para achar o carbono 4 e o carbono 6. Aqui eu tenho uma dupla ligação, portanto, eu vou iniciar pela extremidade direita, que é a extremidade mais próxima à dupla. Então, vamos lá. Numerei aí os 8 carbonos. Esse primeiro grupo está no carbono de número 3 e no carbono de número 4 eu tenho essa estrutura aqui, que tem 3 carbonos e está ligado ao carbono central aqui. Como é que chama essa estrutura? Lembra, pessoal? O isopropil. Por que é iso, né, professora? Porque, na verdade, olha lá, dos dois lados aqui eu vou ter um metil igualzinho à estrutura. Por isso que é iso. Iso vem de igual, né? Então, eu tenho aqui as extremidades iguais nessa estrutura, o isopropil. E depois, será que já dá para a gente achar a alternativa correta? Ele quer respectivamente, né? Então, ó, isopropil e agora, metil ou etil? Então, no carbono de número 6, ó, esse carbono de número 6, nós temos qual estrutura? Nós temos o metil. Então, a resposta correta, não posso esquecer que é respectivamente isopropil e metil, alternativa E de elefante. Nesse exercício, o importante era a gente identificar a cadeia principal, ele tinha uma pegadinha, né? Se a gente não se atentasse para esse C2H5, a gente escolheria a cadeia principal errada, o que alteraria a minha resposta, me levaria à resposta D, que é incorreta. Legal, pessoal? Questão 3 é uma questão da VUNESP. O nome correto do composto orgânico de fórmula. Primeira coisa, nós temos que identificar a cadeia principal, maior sequência de carbonos. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5 é uma possibilidade. Outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a minha cadeia principal por enquanto. Vamos testar as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Essa não. E essa aqui também 5. Então, cadeia principal é essa cadeia aqui. Tá certo, pessoal? Forma aí um conector, né? Vai formando, parece uma tubulação. O segundo passo é eu identificar quem ficou de fora da cadeia. Então, eu tenho metil e outro metil. Certo, pessoal? Terceiro passo, numerar a posição dos carbonos. Então, percebam o seguinte, eu tenho duas possibilidades, começar a numerar dessa ponta ou começar a numerar dessa ponta. Por que eu optei por numerar pela
ponta de baixo, porque se eu olhar aqui, as ramificações estão mais para esse lugar, estão mais para esse carbono aqui de baixo do que do carbono de cima. Mas eu poderia também começar por aqui para verificar se é isso mesmo, tá? Você teria 1, 2, 3, 4, ó. Você teria 2 metil em 4, já daria 8. Aí aqui o quinto carbono, 8 mais 5, 13, vai dar uma numeração grande. E por baixo nós temos aqui no carbono 2, mais 3 e mais 3. 2 mais 3 mais 3 dá 8. Pela numeração aqui embaixo, eu tenho as menores posições possíveis, tá? Se você não se lembra, volta lá na aula e verifique o momento que a gente soma as posições para dar a posição correta de cada uma das ramificações. Só por eu identificar as posições, né, eu já consigo chegar na resposta correta. Então, eu tenho aqui o 2, 3 e 3 trimetil. A única alternativa que me dá essa possibilidade, ó, 2, 3 e 3 trimetil, é a alternativa C. Só para conferir, nós temos 6 carbonos, X, ligação simples AN mais O. Portanto, a alternativa C é a alternativa que você deve marcar nessa questão. Questão de número 4. Essa questão é bem legal. E muitas vezes nos exercícios do Enem, a gente encontra exercícios que pedem a substituição de um hidrogênio por um radical. Essa questão do Mackenzie diz o seguinte: retirando-se um dos hidrogênios do metano e colocando-se o radical terc-butil, tem-se a fórmula do... Então, nós temos lá, primeira coisa, o metano. Metano, CH4. Mete um carbono, não tem outro carbono, ligações simples AN e O. Fechou. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o hidrogênio do metano. Tirei o hidrogênio. E agora ele vai colocar o radical terc-butil. Terc-butil, então vamos lá. Quem é o terc-butil? Essa estrutura aqui, que tem a valência no carbono terciário. Lembra disso, pessoal? Então, agora o que vai fazer? Vai juntar os dois e formou um novo composto. Que composto é esse, pessoal? Primeira coisa, determinar cadeia principal. Então, nós temos aqui um composto pequeno, né? Isso daqui é hidrogênio, H3. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só existe uma possibilidade, que são 3 carbonos na cadeia. Então, tenho aqui a minha cadeia principal. Segundo passo, definir os radicais. Eu tenho aqui por fora 2 metil. E agora eu vou numerar. Gente, o metil vai estar aqui nesse carbono do meio, que é o segundo carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como só tem uma possibilidade, a alternativa que eu vou escolher aqui é a alternativa A. Dimetil, 3 carbonos prop, ligações simples AN mais O, tá? Por que não tem numeração, professora? Porque só existe essa possibilidade. A possibilidade das ramificações estarem no carbono 2, tá certo, pessoal? E nossa aula está chegando ao fim. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e espero vocês para uma próxima aula. Tchau!